Olá, no Divã com Cláudio Paiva, mais um tema que nós vamos trazer para você, um tema que vai mexer com a sua estrutura empresarial. Nós vamos falar para você que é funcionário e vamos falar principalmente para você que é empresário. E antes de nós iniciarmos o nosso podcast no Divã com Cláudio Paiva, eu gostaria que você fizesse 3C para a gente. O triplo C. Curtam, comente e compartilhe o nosso trabalho. Porque o YouTube, ele tem algumas referências, ele tem assim uma condição de dar bonificação para a gente a partir do momento que nós alcancemos aí uma quantidade boa de pessoas. Então, ó, curta, comente aí e compartilhe para que a gente possa ter mais força de transmitir o nosso trabalho no Divã com Cláudio Paiva para o Brasil todo e para o mundo. Eu estou muito feliz hoje em receber aqui a doutora Camila Amaral. Olha, muito tempo que eu tenho assim, no bom sentido, né, namorado com ela para trazer, porque o marido dela é muito meu amigo e a minha esposa é quase irmã dela. Tenho conversado bastante com a Camila para trazê-la aqui para falar sobre ergonomia. Ela é fisioterapeuta, já trabalha como consultora ergonômica em várias empresas aqui no estado do Espírito Santo, inclusive até no Brasil, São Paulo e Rio. E eu trouxe ela para falar para você que é empresário. Você que tem os seus móveis, seus utensílios aí, suas cadeiras, e de repente essas cadeiras elas não estão atendendo a NR1, que é a NR que nós vamos falar sobre isso, e pode estar trazendo lombalgia para o seu funcionário, pode estar trazendo problema nas pernas, que as pernas ficam penduradinhas assim, né? Então ela vai falar para a gente como é que é o nome daquele negocinho que você bota o pezinho ali. Doutora Camila Amaral, que satisfação de receber você aqui. E eu quero saber de você quem é a Camila Amaral. Apresente pra gente, se você é do estado, de fora do estado, casada, com quem é casada, filhos que a gente sabe, mas a pessoa está querendo saber. Seja bem-vinda no Divã com Cláudio Paiva. Nossa, eu estou muito feliz, Cláudio. Obrigada pelo convite. Você sabe o quanto que eu admiro você também como profissional. Muito obrigado. Eu sou capixaba com coração mineiro. A Camila é capixaba com coração mineiro, nasci em Vitória, mas minha família é mineira, por isso que eu falo que eu tenho uma influência muito forte, né, da cultura mineira. Morei e cresci em Vitória e sou esposa do Bruno e mãe da Júlia, e que é inclusive a amiga da Manu. É uma festa. E, enfim, me formei em fisioterapia em 2002 pela IMESCAM, né, uma das principais faculdades de saúde aqui no Espírito Santo, em Vitória. Eu sou da primeira turma de fisioterapia da IMESCAM. E desde a faculdade, Cláudio, eu sempre me interessei pela essa área da ergonomia. Eu tive uma aula, naquela época eu não tive ainda a disciplina de ergonomia, mas eu tive a oportunidade, dentro de uma disciplina de preventiva, de ter uma aula, uma palestra, né, com uma profissional, uma fisioterapeuta também, que atuava como ergonomista da CST, que hoje todo mundo conhece como a ArcelorMittal, né, a ArcelorMittal Tubarão. Então, a doutora Daisy Cury, ela esteve na IMESCAM como convidada e explicou um pouco a vivência dela com a ergonomia. E, Cláudio, uma coisa muito interessante, que é daquele dia, eu acho que eu estava no 4º período ainda da faculdade, eu já me encantei com a ergonomia. E desde então, eu comecei a me direcionar aos meus estudos. A Daisy me abraçou como uma mãezona, como uma mentora, e ela me colocava para estudar, me levava para casa dela, junto com os filhos dela, e falava, estuda isso, estuda aquilo, e eu comecei a me direcionar como fisioterapeuta, né, ainda na fase acadêmica. Tive a oportunidade de fazer alguns trabalhos com ela, sob a supervisão dela, e logo que eu me formei, eu tenho uma história até muito interessante, porque eu me formei e não consegui emprego imediato com ergonomia. E fui trabalhar numa outra área que eu também gostava, que era a área hospitalar. Mas fiquei com aquele coração assim meio, né, apertado por não ter conseguido o emprego de forma direta. E fui resolver fazer uma pós-graduação. Minha primeira pós-graduação é na área hospitalar. Que legal!
E quando eu estava fazendo a pós-graduação, a primeira aula, um professor do Rio de Janeiro que veio, e ele perguntou para a classe, né, por que nós não pensávamos em diversificar? Todo mundo tentava se formar e direcionava a carreira para a parte hospitalar ou parte clínica, como fisioterapeutas. O que ele ensinou você lá, o que é ergonomia? Então, como é que entrou na sua cabeça isso? Então, nessa pós-graduação, na verdade, nem tinha muito a ver com ergonomia. Ele falou sobre a importância da gente se diversificar. E aí eu resolvi, que eu percebi, não, realmente, eu acho que essa área mesmo que bateu eu quero. Na sua cabeça, bateu ainda mais forte com essa coisa de que eu precisava de me diversificar em relação aos outros colegas. Ergonomia, ela é a ciência que adequa o posto de trabalho ao trabalhador, às pessoas, né? Então, máquinas, equipamentos, mobiliários e o ambiente de trabalho também. Não é só equipamento não, hein? É o ambiente, né? O odor. Exato, né? Tudo isso. Exato. A iluminação, a temperatura, tudo isso interfere na forma da gente concentrar, da gente trabalhar, na adoção da nossa postura. Se tiver com o ar-condicionado aqui muito frio, né, numa temperatura que não esteja dentro de um limiar de conforto, é natural que a gente faça um tensionamento dessa musculatura e vá trabalhar mais tenso, né, com a musculatura realmente mais tensa. E isso vai gerar os dias no final da jornada de trabalho. Iniciando nosso podcast aqui, que eu considero um bate-papo de conhecimento, eu também sou consultor de empresa, eu sinto que as empresas, no passado, elas não se preocupavam muito com isso, não. A gente via isso claramente. Eram cadeiras desconfortáveis, mesas com altura, né? Eu lembro que eu trabalhava com a mesa, que eu ficava quase digitando assim, porque eu era baixinho, né? Então, ficava quase digitando assim. Hoje, as empresas, elas estão assim, mais propícias a ver a ergonomia como um aliado e não como um concorrente, como um inimigo, porque é a mesma coisa da CIPA, né? Eu vejo a ergonomia igual a CIPA. No início, a CIPA era uma guerra entre os cipeiros e a empresa, porque eles queriam que eu fizesse isso ficava caro, aumentava custo. A ergonomia também caminhou por essas estradas? Sim, eu percebo que nesses últimos 20 anos, né, trabalhando nessa área, eu percebo que houve uma evolução muito importante da ergonomia e esse relacionamento com as empresas, né? As demandas estão cada vez maiores, as empresas melhoraram a consciência, o nível de consciência em relação à importância e como a ergonomia pode contribuir para a diminuição de custos, de processos trabalhistas, de impostos, enfim, de vários ganhos diretos e indiretos para a própria empresa. Então, hoje eu percebo que houve, sim, uma melhora dessa consciência. Mas a ergonomia começou lá atrás, igual você falou, né? Antigamente não se tinha essa visão. Então, na década de 70, 80, nós ouvimos muito falar sobre os bancários que ficavam com leridote, né? Com problemas realmente osteomusculares. A gente ouvia muito falar isso. Isso. Então, a norma surgiu, a NR17, que é relacionada à ergonomia, ela surgiu justamente aqui no Brasil com esse intuito de ajudar a controlar, a estabelecer limites em relação às condições de trabalho. Ela foi muito rejeitada? Ela teve muita resistência, né? Então, assim, e tanto que era muito comum a gente enxergar a ergonomia nos bancos, né? Ou nas grandes empresas, como eu falei, a ArcelorMittal, né? Empresas realmente de grande porte. Hoje a gente já enxerga a ergonomia já mais atuante também, né, em empresas de pequeno porte, de médio porte. Na verdade, Cláudio, a NR1, que sofreu uma atualização recente, agora acho que foi em 2021, 2022, ela preconiza que todas as empresas
Todas, inclusive o MEI. E deve de ser realizados documentos, né, de ergonomia, nos documentos básicos, né? Nós temos alguns documentos que precisam de ser apresentados, isso aí, como controle mesmo de evidências, né, de controle, como parte de mecanismos de gestão dos riscos ocupacionais que a ergonomia faz parte. No início da sua apresentação, você me falou que você é consultora empresarial. Isso. Eu quero entender, para você que está nos assistindo, você que é empresário e precisa fazer um tipo de trabalho, e ela vai explicar como é que se faz esse trabalho, e você pode entrar em contato com a gente, depois nós vamos colocar o telefone de contato dela, o e-mail, para que você possa ter... Você faz primeiro uma diagnose, como é que funciona? Eu quero um trabalho lá na minha empresa que tem 100 funcionários. Como é que funciona? Fala para mim e para esse pessoal que está assistindo a gente aqui, que nós precisamos revolucionar esse mercado. Sim. Nós precisamos melhorar a saúde física, que vai interferir também na saúde mental, que nós vamos falar daqui a pouco. Como Perfeito. é que funciona? Então, eu quero contratar você. Tá. Então, primeiro eu preciso de entender se a empresa já tem algum documento prévio. Esses documentos, a gente parte sempre do princípio dos requisitos legais, do atendimento às normas, que as normas elas têm um vínculo com a lei trabalhista. Então, as empresas precisam de atender às normas porque elas estão apenas à CLT. Exato. Então, se elas não cumprirem as normas regulamentadoras do trabalho, no qual a NR17 de ergonomia está vinculada, elas podem ser as empresas podem ser multadas, exato. Então, eu sempre, a Nomus, né, que é a minha empresa, ela sempre parte desse princípio de cumprimento dos requisitos legais. Então, a primeira pergunta que eu vou fazer para o cliente é: você já tem a avaliação ergonômica preliminar ou a análise ergonômica do trabalho? Já tem isso mapeado? Já tem os riscos ergonômicos identificados através dessa documentação? Porque os documentos de avaliação ergonômica preliminar e análise ergonômica são documentos, na verdade, para poder fazer um diagnóstico. É você que faz essa avaliação? Exato, né? Eu e uma equipe. Uma equipe, exato. Okay. Então, hoje eu tenho alguns outros profissionais que trabalham comigo na Nomus e a gente faz essa identificação. Vocês levantam tudo, temperatura, tudo, faz as medições. Exato, faz as medições de conforto, de temperatura, de iluminamento, né, em relação ao nível de iluminamento, as medidas de mobiliário, cadeiras, para ver se, porque a norma ela estabelece alguns padrões mínimos, por exemplo, que o mobiliário deve de ter, né, de parâmetros. Então a gente a altura de mesa, bancada, cadeira. Legal. Você que está assistindo o Divã do Cláudio Paiva aí, ó, tá ligado aí na gente. Isso é importantíssimo a gente saber. Cláudio, mas eu não tenho empresa. Para que esse assunto? Você pode fazer um sistema de ergonomia na sua casa, na forma que você senta no sofá, na forma que você senta na sua cadeira e na forma até que você vá ao banheiro. Um dia desse, a Cíntia ela é muito dencada nisso aí. Um dia desse eu cheguei no banheiro lá de casa, e embaixo do banheiro tinha um negócio para você botar o pezinho. Eu falei, que negócio é isso aqui? Eu falei, não, meu filho, quando você bota o pé assim, automaticamente o seu sistema fecal, ele tem ele é todo assim, ele tem um alinhamento e você realmente faz as suas necessidades fisiológicas. Isso é o quê? Ergonomia. Exato. Então, a ergonomia está presente no nosso dia a dia. Na altura da pia, na altura da torneira, tá certo? Então, eu comecei a analisar isso, estudar, e às vezes eu tô vendo um jogo lá, ela passa no sofá, meu filho, está torto aí, hein? Olha o bico de papagaio. Isso serve para sua casa. Então você vai na empresa, você fecha um contrato com eles, você faz todo o levantamento, e se houver necessidade de você trocar mesa, cadeira, as aquisições, você tem parceiro para isso? Exato. Por exemplo, você chegou na minha empresa, você viu que a altura da minha mesa e a altura das cadeiras, elas não estão assim alinhadas com aquilo que a norma NR17 e agora a NR1 pede. O que você faz? Então, eu faço esse diagnóstico, apresento esse relatório para a empresa, né, de todos os parâmetros relacionados à ergonomia, parte de iluminamento, de condições ambientais, né, que a gente comenta, parte de mobiliário, equipamento, organização do trabalho, faz esse diagnóstico, entrega esse documento e faz as indicações pontuais
precisa de trocar a cadeira que você tem não atende a norma, ou não está condizente com a realidade da atividade que a pessoa realiza. E aí eu tenho parceiros. Hoje, o meu principal parceiro é a Hermicro. A Hermicro é de São Paulo? É de São Paulo, Guarulhos. É uma empresa que fabrica acessórios... Hermicro. De ar em inglês. Hermicro. Eles estão no mercado há 30 anos e eles fabricam acessórios ergonômicos, desenvolvem acessórios ergonômicos para notebooks, para monitores, para apoios de pé. Então, a ideia é proporcionar conforto, né? Ajustando, alinhando aí a altura dos itens, né, que estão ali dispostos no posto de trabalho, para que fique mais adequado ao trabalhador, que é a proposta da ergonomia, proporcionando aí conforto. Tem uma marca muito famosa de colchão, Cláudia, eu gosto de fazer muita analogia, que diz na propaganda dela que nós devemos investir em um bom colchão, porque é onde nós passamos 1/3 da nossa vida dormindo. Aí a Camila fez a analogia né? Que o outro terço que a gente passa na nossa vida é trabalhando. Então, a gente precisa de investir em ergonomia, porque se nós tivermos, né, ficarmos ali mais de 6 horas sentados, mal posicionados, isso com certeza vai afetar a nossa saúde e a qualidade de vida vai ser impactada. Você tem um parceiro lá em Cachoeiro, né? Que é aquela... Isso, como é que é o nome da empresa isso. dele? Tem a Equipel em Cachoeiro. Como é que é o nome do empresário lá? Eu esqueci o nome. Eu esqueci. É o filho dele que está tomando conta. Isso, é o filho dele agora, que toma né? conta. Então eu quero mandar um abraço pro pessoal da Equipel. Eu tive presente lá, conversando com eles. Doutor Camila Amaral está aqui com a gente, fazendo um trabalho aqui junto com a gente. Isso é muito legal. Você faz trabalho em todo o Brasil? Você faz o trabalho só no Espírito Santo? Como é que é esse negócio? Hoje a tecnologia nos permite chegar aonde a gente quiser, né? Então, é possível fazer treinamentos online, por exemplo, é super tranquilo de fazer, e consultoria também. Hoje o mundo é muito conectado, né? É fácil a gente fazer essas atuações. Nós vamos falar sobre custo agora. Sim. Falamos sobre, né? Tem a LER e o DORT, que são as doenças, né? Lesões de esforço repetitivo, que aquela pessoa, a Cíntia um dia desse estava com o dedo lá, doendo, falou, bota na água quente lá e começa a fazer exercício. Esse custo, ele é muito alto para as empresas? Você está me falando aqui alguns números sobre o afastamento. O custo de afastamento é muito alto. Como é que é esse custo? Você tem ideia, nos seus levantamentos lá, as pessoas que se afastam porque gera uma doença. Sim. Então, ele vai para o INSS, sim, não produz, exato, não cria renda, não cria riqueza para o empresário, que o empresário é capitalista, ele tem que ter riqueza, tá certo? Então, como é que é isso? Como é que você observa isso? Quando você chega lá na empresa, você vai ao recursos humanos, levanta isso, se tem alguém afastado por lombalgia, por doenças de coluna, doenças de músculos, né? Como é que é isso aí? Sim, a gente faz um levantamento junto com o serviço médico, né, e o departamento pessoal, ou o RH, depende, né, da empresa, para poder entender, e também com a segurança do trabalho, para tentar entender, filtrar se existem acidentes de trabalho relacionados a alguma questão ergonômica, quais são os atestados, os principais atestados que são apresentados pela empresa, por exemplo, atestados que têm origem de CID-M, né, às vezes a gente não tem acesso, o empregado não apresenta o real diagnóstico dele, mas pelo CID a gente consegue filtrar, né, a causa, e geralmente CID-M é relacionado a questões musculoesqueléticas, então a gente consegue filtrar isso. E entender o quanto que aquilo está impactando de custo, né, para a empresa. Então, se a gente partir do princípio de que o afastamento você comentou de mais de 15 dias, né, no caso, para ele ficar afastado pelo INSS, mas muitas vezes a empresa tem duas condições. Às vezes o trabalhador ele apresenta atestados menores, né,
de 3, 5 dias, e isso já traz um custo significativo para a empresa, porque ele precisa de afastar esse empregado, né? Então já onera aí a folha de pagamento dele, e ele vai precisar de contratar outra pessoa ou remanejar outra pessoa para poder equilibrar ali a sua linha de produção, a sua produção, né? Para garantir sua produção no final do mês. Então, isso já gera um impacto importante. Existem alguns dados do INSS que estimam que por ano o empresário ele gasta R$12 mil por empregado afastado. Então, isso, assim, de uma forma bem direta, né, pensando nesses custos com os afastamentos. Mas tem um outro detalhe, Cláudio, que é importante. Se 10 pessoas se afastarem, dá 120 mil. 120 mil. Dá para ele trocar o mobiliário todinho. Exato. Da empresa dele. Exato. E aí, falando de mobiliário, eu gosto muito de pensar dessa forma. Não só os afastamentos, mas também um outro ponto que é muito comum a gente identificar nas empresas. Cai a produtividade. Que é o presenteísmo. Às vezes a pessoa está no posto de trabalho, mas ele não está produzindo como ele deveria, porque ele está sentindo incômodo por alguma questão que não está adequada, ou ele está sentindo dor, enfim. Então, ele não está produzindo da forma como deveria. No Divã com o Cláudio Paiva, estamos falando sobre ergonomia. E eu quero, nesse momento, que você compartilhe, que você curta e comente no nosso podcast, aí no YouTube. E se venha fazer parte do nosso grupo, se inscreva lá, acione o sininho, faça todo esse processo para que a gente possa fazer chegar até você essas informações importantes. Eu digo para você, doutora Camila Amaral, é mais caro você fazer um trabalho ergonômico ou você perder o funcionário porque é um acidente, né? O camarada tem um problema na coluna, ele não caiu de nenhum lugar, mas a postura dele... O que é mais caro? Você fazer um trabalho de consultoria, levantar as reais necessidades e fazer aquilo que tem que ser feito, ou você vai continuar pagando 12 mil, 13, 15 mil por funcionário afastado? Olha, sem dúvida nenhuma. Eu posso, inclusive, desafiar aqui, tá, os seus seguidores que tiverem empresa, que a Nomus tem condições de mostrar isso com fatos e dados, com gestão, o quanto de retorno que é capaz de dar para a empresa quando ela investe num bom trabalho de ergonomia. Então, é possível, sim, economizar, mesmo investindo na ergonomia, não é luxo. É importante as pessoas entenderem que isso não é luxo, não é supérfluo, e sim ele traz retornos financeiros para a empresa. Como que eu faço, doutora Camila Amaral, para encontrar a Nomus? Como é que eu faço para entrar em contato com a Nomus? Você pode passar para a gente aí a sua estrutura social aí, da parte de Instagram, Facebook, essas coisas. Eu queria que você me passasse. Eu tô assistindo você agora, pai, gostei dessa ideia da doutora Camila aí. Eu quero entrar em contato com ela. O que eu faço? Então, entre em contato através das nossas redes sociais, né? Contacte com a gente através das nossas redes sociais. Nós temos o Instagram e o Facebook da Nomus, Nomus_consultoria. E eu tenho um canal eu falo que é o braço da Nomus. A Nomus começou com ergonomia, hoje ela atende outras áreas além da ergonomia, mas a ergonomia, por ser um pilar muito importante, eu tenho um Instagram específico que se chama Ergonomia na Prática. Ergonomia na Prática. Vamos lá no Instagram, eu vou me inscrever lá também. Isso, onde eu compartilho mais assuntos voltados somente para ergonomia. Muito legal, muito bom. Vamos começar a falar agora sobre empresas que você já fez consultoria. Nós chamamos nesse momento de case de sucesso. Legal. Teve alguma empresa que você chegou assim e tinha, não precisa falar o nome, né? Mas tinha uma condição muito ruim de afastamento, de doenças voltadas à postura, e que você chegou lá e deu como diz lá na roça, deu uma derriçada e a coisa fluiu?
Sim, sim. Nós temos... Conta pra gente aí essas histórias. Sim, nós temos vários casos. Eu até, como eu falei com você, eu gosto de pensar em frases e em fazer analogias. Eu criei uma frase que eu falo assim, que a ergonomia na prática é quando você consegue proporcionar grandes resultados através de pequenas mudanças, né? Pequenas mudanças, pequenos ajustes, né? Você consegue proporcionar grandes resultados. Criar uma cultura, né? Exato, grandes resultados em saúde e produtividade. Então, quantas vezes a gente chega na empresa, né? Empresa às vezes com processos de linhas de produção, onde há repetições, né? Repetições com ciclos de tarefa muito curtos, né? Que evidenciam muito aí a alta tendência a LER-DORT, transporte e manuseio de cargas de forma manual, né? E a gente consegue pensar em estratégias para mecanizar esse transporte, né? Melhorando as condições de trabalho ali do trabalhador e, claro, evitando aí adoecimentos, lombalgias e tudo mais. E tanto nos ambientes administrativos, né? Que às vezes, esse sábado agora eu estive num cliente de home office, eu também faço consultoria de home office, e a pessoa teve, na semana passada, foi parar no pronto-socorro, porque ela teve uma distensão na lombar, né? Porque trabalha com uma cadeira ruim, uma mesa ruim, sem suportes nenhum de notebook ali ou de estrutura mesmo no seu posto de trabalho. Cheguei, levei os produtos da Hermico para a gente testar, para a gente ajustar. Vamos ajustar também a cadeira dela. Enfim, eu já saí de lá no sábado mesmo com ela 60% se sentindo melhor, né? A gente vai trocar, e tem alguns outros detalhes que a gente precisa de fazer mais a longo prazo. Mas, enfim, é isso. E você que está nos assistindo no Divã com Cláudio Paiva, você tem que entender o seguinte, que você envelhece. Certa ocasião, eu cheguei numa empresa para fazer consultoria e ele vendia cimento, saco de cimento. E tinha um camarada lá, o pessoal chamava ele de Hulk. Todo mundo carregava um saco ou dois, ele carregava 5 sacos. Cimento. Eu chamei ele para conversar e falei, rapaz, hoje você tem 30 anos. Quando você tiver 60, a sua testa vai estar encostada no seu joelho. Ele, é mesmo? Eu falei, sim. Porque automaticamente quando você carrega peso, a gente nem sabia muito sobre essa parte ergonômica aí. E hoje, quais são as empresas que mais solicitam o seu trabalho? Indústria, comércio, serviço... onde que tem maior demanda para essa parte ergonômica? As demandas, elas existem de uma forma bem diversificada, mas ainda assim, as empresas da parte do setor da indústria, né? Geralmente elas se preocupam mais, talvez elas tenham mais, ficam mais em evidência, né, de diversas formas, talvez para exportar, né, um produto, é necessário às vezes uma certificação de qualidade, de saúde e segurança, então essas documentações elas precisam de estar muito bem adequadas. Eu fiz um trabalho agora recente, interessante, para uma empresa daqui do Espírito Santo que exporta pimenta. Então, um processo pequeno, uma indústria pequena, mas que exporta, né? Então, gengibre também, tive a oportunidade de conhecer o processo de gengibre aqui no Espírito Santo. Café, né? Então, as indústrias, de uma forma em geral, mármore e granito, né? Lá na sua terra, lá em Cachoeiro. Tem muita empresa que busca por esse tipo de consultoria. Mas, como eu falei, não só indústria, com algumas empresas de TI, né? O pessoal fica muito tempo sentado ali nos escritórios, trabalhando, né? No frente de computador, atendimentos de call center, escritórios de advocacia, às vezes ficam muitas horas ali sentados, né? Enfim, é bem diversificado, mas às vezes uns procuram pelo amor, né? Pela vontade de melhorar, outros pela dor, às vezes vem já com uma multa, né? Às vezes já vem com um documento já do Ministério do Trabalho, né? Que às vezes um TAC, um termo de ajustamento de conduta, já pedindo para que seja feitas as adequações em um tempo previsto já pelo Ministério Público do Trabalho. Então, enfim, depende das necessidades. No Divã com Cláudio Paiva, com a doutora Camila Amaral aqui, falando sobre ergonomia. Quais são os erros, doutora Camila, mais comuns que você chega na empresa, você encontra?
Por exemplo, eu chego numa empresa para fazer consultoria, quando eu olho assim, eu já vejo, ó, a organização não está legal, a recepção não está boa, estou vendo a telefonista ali atendendo mal, então tudo isso é um somatório de coisas. O que você enxerga assim de mais comum? Tá certo? Que tipo de problema também que você encontra lá de má postura? Você já olhou para a cadeira ou você já viu que a pessoa está meia torta? O que você vê de mais comum ali? Eu falo que acho que o principal que eu vejo é realmente mobiliário ruim. Sinceramente, é o que eu mais vejo. Às vezes não é só a consciência, é claro que a gente tem a parte de que o empregado ele precisa de ter essa consciência de que o corpo é dele, que o valor de saúde é algo importante no qual ele deve se comprometer com uma boa postura. Mas infelizmente, na maioria das vezes, das visitas que eu faço, a gente vê ambientes de trabalhos muito ruins, com cadeiras realmente muito ruins, mesas muito ruins, às vezes postos de trabalho escuros, né, com quentes, sem acessórios adequados, né? Às vezes o computador, o monitor em cima daqueles pacotes de chamex, né? Para poder ficar mais altura, alinhado. Né? Então, eu já vi muito também. Você bota a tela em cima do chamex ali para ficar, né, na altura dos olhos. Exato. Às vezes a pessoa pega um caixotinho e coloca, vou colocar o pé aqui para colocar o meu apoio de pé. Não é simplesmente colocar um caixotinho, tem toda uma lógica, né? Assim, em relação ao apoio de pé, ele precisa ter uma angulação adequada, precisa de ser maleável. Então, a pessoa coloca um caixote achando que vai resolver o problema. E não é assim, sabe? Então, às vezes eu chego num ambiente de trabalho e tá aqueles caixotes, cadeira ruim, ambiente ruim mesmo. Qual a mensagem que você traria hoje para o empresário sobre o investimento? A maioria dos empresários, ele acha que isso é custo. Sim. Isso é gasto. Né? Você recebe muitas dessas informações quando você chega para fazer um trabalho e tal, pede para você fazer um orçamento, aí ele fala, nossa, isso tudo, né? Caramba, isso é uma cadeira de ouro. Eu já vi um camarada falando, nossa, essa cadeira custa isso aí, que é ouro, tem ouro aí dentro. Aí eu vi certas, inclusive até lá o pessoal da equipe, não tem ouro dentro não, tem ouro em cima, que vai sentar nela, vale ouro para você porque ela vai produzir. Como é que você vê essa visão empresarial e qual a ideia que você traria para o empresário que ainda tem uma visão retrógrada, uma visão arcaica, uma visão somente capitalista dentro desse processo de mudança? Porque a sua vinda aqui no Divã, como todas as pessoas que vêm aqui, é para mudar conceitos. Uhum. Nós queremos mudar o conceito das pessoas, isso vai um corte legal para você lá depois, nós vamos fazer uns cortes para você, criar conceito empresarial na cabeça do empresário, que o maior patrimônio que ele tem são os seus funcionários, não são os seus equipamentos, não é a sua frota, não é a sua tecnologia, porque nada funciona sem o funcionário. Eu lembro que, certa ocasião, eu estava na empresa quando eu falei para o empresário assim, o maior patrimônio que você tem não é o seu galpão, que tinha um galpão mais ou menos uns 10 mil metros quadrados e tinha mais ou menos uma frota de 300 caminhões. O maior patrimônio seu não são os seus bens. O maior bem que você tem são os seus colaboradores. Sim. Como é que você conversa com o empresário que vem com essa visão? Então, eu acho que o empresário que tem ainda essa mentalidade, né, ele precisa de evoluir, porque o mundo tem evoluído, né, as relações das pessoas, né, mudaram muito nos últimos anos, as novas gerações trazem novas propostas aí de relacionamentos, né, inclusive da relação do homem com o trabalho. Há uns anos atrás, né, talvez nas nossas gerações, a pessoa entrava numa empresa com 20 anos e até os seus 50, 60 aposentava, ela tinha uma certa fidelidade à empresa, né, essa relação empresa e trabalhador
era uma relação mais sólida, mais estável, né? Ainda que talvez não fosse tão adequada, tão benéfica, mas era mais, digamos, fiel. Hoje, as novas gerações, elas trazem elas têm uma outra mentalidade, um outro comportamento. Então, os empresários que acham, né, que vão conseguir reter mão de obra apenas, sem investir, aliás, né, sem investir nas pessoas, ele não vai conseguir se sustentar. Né? Então, hoje as pessoas trocam diferenças de propostas de diferenças pequenas de salário, vai para outra empresa e ele vai perder talvez uma mão de obra. Não tem um plano de salário, não tem um plano de carreira, não tem... E a ergonomia ajuda nessa retenção, porque quando ele se sente bem no ambiente de trabalho, quando ele se sente bem como peça daquela engrenagem que faz de todo o processo produtivo ali da empresa, ele se sente parte e aí ele entende um propósito. E aí essa pessoa ele consegue ser mais fiel ali àquela empresa, né? Ele consegue realmente vestir a camisa. Então, principalmente para essas novas gerações, eu percebo que a ergonomia é uma estratégia importante de retenção de mão de obra. Retenção de mão de obra. Exato. Você falou sobre treinamento. Eu creio que a primeira coisa que você deve fazer na empresa, primeiro, é treinar o dono da empresa. Sim. E hoje nós estamos passando por um processo de passagem de bastão muito grande. Eu sou especialista nessa área. Eu fiz, mês passado, os filhos do dono da empresa assumiram, coloquei um na área financeira, um na área logística e outro na área administrativa e outro são 4 filhos na área de vendas. Como é que você está encarando essas mudanças dessa nova geração que está vindo aí? E o treinamento, como é que você trabalha isso na cabeça das pessoas? Eu sou daquela linha de que a gente consegue mudar comportamentos quando a gente consegue entender os porquês. Então, eu gosto muito de pensar na questão de treinamento como uma linha de desenvolvimento mesmo, sabe? Uma trilha de desenvolvimento, né? Onde a gente consegue mudar o comportamento, os conceitos das pessoas, os hábitos das pessoas, quando elas começam a entender por que eu tenho que fazer aquilo. Por que eu tenho que sentar com a coluna alinhada? Como que é sentar com a coluna alinhada? O que eu ganho, né, de forma eficaz, realmente assim, palpável, quando eu me sento de forma adequada? Então, quando ela consegue entender isso e enxergar isso dentro da vida dela, do dia a dia dela, ela consegue se comprometer. Então, aí eu acho que o treinamento foi eficaz. Então, só falar por falar, eu não vejo tanta adesão, né, das pessoas. Mas quando eu consigo mostrar para elas, fazê-las entender os porquês das coisas, eu consigo trazê-las à mudança de comportamento. Isso envolve ergonomia. No Divã com o Cláudio Paiva, olha que assunto maravilhoso que nós estamos traçando aqui com a doutora Camila Amaral. E eu tenho certeza absoluta que você que está nos assistindo, você deve estar questionando, Cláudio, pergunta ela aí sobre as cadeiras de gamer. Porque os nossos filhos, né, as nossas filhas, né, elas ficam assim, a Manu ficou umas 3 ou 4 horas naquelas cadeiras lá de game dela. Essas cadeiras de game, elas são ergométricas? Não gosto, não recomendo elas. Falei, Neto. Neto teimou comigo aqui. Não são. Não recomendo elas. Porque elas ficam tortas. Exato. Assim, eu acho que a gente precisa de entender, porque o assunto... Se liga aí, você que é adolescente, você que é jovem, vamos ouvir alguém que entenda aí sobre isso. Isso é mito ou é verdade? Não é boa, não acho uma boa recomendação. É verdade que as cadeiras gamers não são indicadas, não são ergonômicas. Que tipo de cadeira eu vou ter que usar? Então, cadeiras que... Olha, primeiro a gente precisa de entender o que você vai fazer naquela atividade, né? Toda cadeira tem problema? Não, depende do que você vai fazer. Se você ficar ali 2 horas, 1 hora sentado, é uma realidade. Agora, você vai trabalhar, vai ficar 6 horas sentados, 8 horas sentados, aí já muda completamente a proposta. Então, primeiro a gente tem que entender isso, tá?
A cadeira gamer, ela não vai ter no centro de distribuição dela, principalmente ali nas almofadas, nas espumas, né, que elas são feitas, né, elas vão ter linhas de costuras, elas não serão injetadas na maioria das vezes. Então, elas não vão conseguir distribuir a massa do peso corporal de forma, digamos, harmônica, equilibrada, né? Então, ela vai acabar sobrecarregando um ponto ou outro do quadril que não seria adequado. Além disso, às vezes elas têm curvaturas, às vezes é um encosto reto, né? Digamos assim, um encosto direto, ela não tem aquelas aberturas. Às vezes o envoltório ali do encosto, a curvatura do encosto, ela não vai se encaixar, ela foi feita para uma população de 1,70 m. Aí as meninas, por exemplo, que são menores, geralmente são mais baixinhas, não vai se encaixar bem na curvatura da lombar dela, então não vai trazer um apoio lombar adequado. Quando você tem cadeiras que têm regulagens e você trabalha essas regulagens para te favorecer, você consegue permitir com que as estruturas do seu corpo fiquem mais relaxadas e isso gera, claro, menos desgaste, menos sobrecarga. Muito bem. Aí, ó. A sua filha usa que cadeira? Usa a minha. A sua? A minha. De trabalho mesmo? De trabalho. Muito bem. Antigamente tinha um mito, eu não sei se é verdade, ficar em pé encostado na parede ali ajuda a coluna? Não. Acho que não, né? Talvez, isso que eu tô falando, depende. Descansa. Talvez descansa, talvez um exercício de alongamento, uma retificação aí da coluna por alguns minutos, talvez traz uma sensação de bem-estar. Nós estávamos falando sobre ginástica laboral. Né? Eu lembro que na Itapemirim, na década de 80, eu trabalhei na Itapemirim 18 anos, e na década de 80 nós tínhamos um professor, eu não sei, acho que ele não João Pinto, acho que não sei se ele está em Cachoeira ainda, ele ia lá na empresa, ele era um professor de educação física, da ginástica, braço assim, botava a mão na coluna aqui e fazia assim com as duas mãos e tal. Funciona a ginástica laboral? Funciona. A ginástica é um ótimo recurso para a gente... O empresário pode contratar um professor? Pode. Para fazer pela manhã? A gente fazia pela manhã antes de pegar no trabalho. A gente chama de a ginástica preparatória, né, para as pessoas entrarem ali na jornada de trabalho. Eu acredito muito nos resultados da ginástica quando ela é bem alinhadas com a parte da gestão, tá, Cláudia? Eu gosto não só fazer o exercício por fazer, mas atrelar os exercícios à parte de gestão, eu acho que traz um bom resultado. Só para explicar assim para o pessoal, para eles entenderem, o nosso músculo, nosso músculo esquelético, musculatura esquelética, ela tem um tempo de contração e um tempo de relaxamento. Então, quando a gente proporciona o relaxamento, é como se a gente pegasse o tamanho dos vasos sanguíneos e abrisse, né? E aí, dessa forma, consegue passar maior quantidade possível de sangue. Se chega mais sangue, chega mais oxigênio, essa célula vai ser melhor oxigenada, ela vai trabalhar melhor. Então, quando você está contraindo o tempo inteiro ali, digitando, você está contraindo essa musculatura mais do que relaxando, certo? Então, você vai diminuir o aporte sanguíneo para essa estrutura, para essas células, e elas vão sofrer. Então, o alongamento e as pausas, elas são importantes para você proporcionar exatamente um tempo melhor de oxigenação das células musculares, das fibras musculares. Então, fisiologicamente, o exercício físico, né, através dos alongamentos e as pausas, elas são essenciais para a gente adotar na nossa jornada de trabalho. As dores hoje que as pessoas sentem, você faz esse acompanhamento junto com a parte médica da empresa, a pessoa que está tendo esse processo aí de dores, você acompanha ou você só faz essa parte estrutural? A gente faz o diagnóstico para entender se essa causa... Com a pessoa? Com a pessoa, com o trabalhador e a atividade, compreendendo o processo e a atividade dela, para poder identificar se aquele trabalho, aquela atividade, aquela dor que ela está referindo tem relação com o trabalho ou não.
Então, a gente faz essa investigação. Existem ferramentas que a gente consegue e avaliações que a gente consegue fazer para poder filtrar. A dor, lombalgia que você está tendo, ela tem relação com sua cadeira ou tem outro tipo de relação? Ela tem relação com o seu trabalho ou outro tipo de relação? A gente consegue ajudar a empresa a identificar essas questões também. Você que está nos assistindo no Divã com Cláudio Paiva, estamos com a doutora Camila Amaral aqui, nós tivemos um processo agora dessa pandemia, tá certo? E o pessoal de home office. Sim. Foi um problema muito sério, né? Porque eu vi, por exemplo, alguns amigos que eles tiveram problemas seríssimos de trabalhar em casa, porque em casa você relaxa mais, você senta em qualquer lugar, bota o computador no colo e senta no sofá e vai lá mexer. Você acompanhou alguém assim de home office? Como é que foi a sua participação? Essa é uma pergunta muito interessante, porque você de repente está sofrendo de dores lombares aí e não sabe nem da onde que foi. Exato. Mas no meu escritório, na minha empresa, tinha cadeiras, mas você passou 2 anos dentro de casa sem o devido cuidado. Exato. De estar. Como é que você enxergou isso? Esse período de pandemia, onde foi legal essa pergunta, as pessoas, né? Sim, onde as pessoas ficaram trabalhando na modalidade de home office, foi um período muito importante para a ergonomia, porque realmente colocou a ergonomia em holofote, né? Eu percebo que as pessoas sentiram falta daquela cadeira que tinha no ambiente de trabalho, lá no ambiente corporativo, daqueles acessórios lá da altura do notebook, que tinham lá no escritório, que não tinham em casa, né? Então foram para casa e perceberam, opa, tá ruim aqui, né? Eu não tô numa condição física boa para eu trabalhar. Além disso, as pessoas tiveram essa dificuldade, né? De improvisar, né? De sentar na mesa da cozinha para trabalhar, né? A cadeira de plástico da cozinha, né? Não são estruturas mobiliárias que não eram adequadas para proporcionar conforto, né, ali para as pessoas. E aí, é claro, as pessoas começaram a sentir realmente esses desconfortos. Como eu estou falando, esse final de semana eu atendi uma cliente que me contratou para consultoria de home office. Ela trabalha para uma empresa, mas trabalha de 8 às 17 em home office, sentindo dores, teve uma crise e foi parar no pronto-socorro justamente porque o ambiente dela de trabalho não está adequado, né? Então, hoje eu vejo que o home office já tem diminuído significativamente. A maioria das empresas teve esse momento de retomada, né, para os ambientes corporativos. São poucos os processos hoje que ainda continuam em home office. Ou algumas empresas adotaram modalidade híbrida, né? Às vezes 2 dias na semana home office, os outros dias no escritório. Mas é importante que a pessoa realmente ajuste o ambiente de trabalho, faça as regulagens adequadas, invista em mobiliário adequado, porque a conta chega. Porque essa semana passada eu atendi uma pessoa com fibromialgia, porque a fibromialgia é um problema, né, que está ligada à parte neurológica também, estresse, e eu perguntei a ela onde ela trabalhava. Eu trabalho numa empresa que mexe com telefonia. Eu falei, você trabalha quantas horas por dia? Eu trabalho 6 horas por dia. Então, você tem material de ergonometria lá? As suas cadeiras? Não, mais ou menos. São um material mais velho e tal. Eu falei, isso aí está disparando o seu gatilho. Exato. Da sua fibromialgia. Eu sugiro que você procure um médico especialista dessa área e fale com a sua empresa. Quer dizer, não era um problema mental, não era um problema emocional, era um problema de postura. Exato. Agora eu quero que você fale para o empresário o seguinte, quais são os primeiros passos que o empresário que está nos assistindo agora, ele vai falar, poxa, Cláudio, que legal, eu estava precisando ouvir isso aí mesmo e tal. Quais são os primeiros passos que o empresário que quer mudança, que quer que os seus profissionais melhorem a sua postura, qual é o primeiro passo que ele tem que fazer? Ele começa contratando o seu trabalho lá, de fazer uma diagnose, ou se ele quiser fazer mudança do equipamento dele, pode ser que ele dê errado, pode ser que ele Exato. jogue dinheiro fora, porque
No mercado, Cláudio, principalmente esse mercado de imobiliário, existem muitas promessas, infelizmente, né? Não só no mercado imobiliário, mas eu acho que de uma forma em geral. Existem muitas promessas, por exemplo, de que o mobiliário é ergonômico, mas na verdade não é, entende? Às vezes as empresas ou lojas vendem, essa cadeira na internet tem um monte, uma cadeira de R$174, não dá. Não é ergonômica, não tem como. Não dá. Né? E estão dizendo lá, analisada ergonomicamente para que você possa utilizar. Isso aí. Então, esse cuidado é que o empresário precisa de ter. Por isso que quando você contrata uma consultoria, né, como a Nomus, a gente vai dar todo esse acompanhamento, todo esse processo mesmo de assessoria, de diagnose, né, para entender se a empresa precisa de emissão dos documentos legais para ela estar em conformidade legal, além de todo o processo de assessoria, inclusive na compra, né? Qual mobiliário que você vai indicar? Eu vou indicar um móvel correto para cada atividade, para cada processo, para cada ambiente de trabalho. Por exemplo, uma atividade operacional tem cadeiras específicas para a área operacional. Uma atividade para uma sala de controle tem cadeiras, a pessoa às vezes tem turnos de 12 horas ininterruptos, né? Então, é um outro tipo de cadeira. Para um escritório, de repente uma pessoa mais baixinha como eu, a gente vai pensar num outro modelo de cadeira. Então, essa assertividade na prescrição, né, dos mobiliários, a Nomus faz com muita expertise, além de indicar fábricas que são realmente certificadas, fábricas que têm laboratórios de certificação de qualidade dos pistões, dos mecanismos de densidade de espuma, de encosto, de tela, de rodízios, né, de toda a estrutura mesmo física do mobiliário de qualidade. Então, cadeiras que tem algumas fábricas que trabalham com 10 anos de garantia. Então, você comprar uma cadeira hoje para você pensar aí num custo, né, a longo prazo, né, numa vida útil a longo prazo, quanto que aquilo vai dar de retorno para o seu trabalhador e para o seu negócio. Sentada no divã com o Cláudio Paiva hoje, doutora Camila Amaral, fisioterapeuta e com especialização em ergonomia. Olha, acho que nós dissecamos bem o nosso assunto aqui. Estamos chegando agora ao final, né, do nosso podcast. Eu queria que você olhasse para aquela câmera da verdade ali e você falasse para os empresários que ainda não despertaram, ainda não vislumbraram um trabalho de direcionamento, de melhoria da saúde física, porque isso é saúde física, né? Sim. A saúde física e mental, a NR1 está falando sobre isso também, que é a saúde mental, né? Isso. Você que acompanha bem mais. Agora, toda empresa vai ter que ter um parecer de um terapeuta, inclusive eu já estou me inscrevendo aí nas NRs para que a gente possa dar um parecer técnico sobre essa empresa. Então, naquela câmera da verdade ali, doutora Camila Amaral, fisioterapeuta e especialista em ergonomia. Qual seria a mensagem que você traria para esse empresário que ainda não vislumbrou, não abriu a sua mente para que ele possa ter uma preocupação para a saúde física de seus colaboradores? Ele é o seu maior patrimônio. Então, empresário, primeiro que é importante você entender que ergonomia não é luxo. Ergonomia é um investimento que vai te ajudar a aumentar a sua lucratividade através dos seus processos, ajudando você a diminuir os custos com processos trabalhistas, com afastamentos, com presenteísmo ou absenteísmo, né? Então, a ergonomia ela pode ser um recurso extremamente importante para te ajudar nessa redução de custos, né? Custos, às vezes, diretos e indiretos. Então, entre em contato com a Nomus e vai ser um prazer bater um papo com você e te mostrar através de fatos e dados como que a gente pode reverter todos esses recursos através de uma consultoria de ergonomia bem planejada, bem alinhada e com assertividade. Você que está assistindo no Divã com o Cláudio Paiva, eu queria que você fizesse o triplo C. Curta, compartilhe e comente.
no nosso YouTube. E faça a sua inscrição, aperte lá o sininho para que você possa receber todas as informações dos nossos podcasts. Doutora Camila, eu vou passar às suas mãos. Nós temos um patrocinador. Olha que coisa mais chique. Que linda! No Divã com o Cláudio Paiva. Você sabe que eu adoro café, né, Cláudio? Lá da Bela Estampa, né? O pessoal da Bela linda. Estampa, eles patrocinam pra gente. Então, é uma forma de agradecer a sua presença aqui e dizer da importância, do carinho que nós temos por você, Amém. do carinho que a minha esposa, a Cíntia, tem por você. Nossos filhos são muito interagidos, as nossas filhas interagem bastante. E eu quero agradecer, assim, pela sua presença aqui, porque esclareceu muito para mim e principalmente para você. No Divã com o Cláudio Paiva, essa é a nossa ideia, passar para você o máximo possível de informações para que você possa melhorar a sua vida. Porque sempre falo que Deus projetou a gente para ter duas coisas, ter sucesso e ser feliz. E você ter uma saúde saudável é sucesso e felicidade com certeza. Dê um grande abraço lá do meu amigo. Pode deixar, obrigada. Esposo, e que Deus possa nos abençoar. E Amém. eu tenho certeza que daqui a pouco a gente vai voltar com outro assunto muito legal para você. No Divã com o Cláudio Paiva, que Deus possa te abençoar abundantemente.